Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Não sei se você me acompanha aí nas redes sociais, se você já viu o vídeo anterior. A nossa ideia aqui é estabelecer a relação entre a produção musical e o contexto histórico que ela foi produzida. Então, já estamos... A ideia é fazer 3 programas sobre a década de 30, principalmente a Era Vargas. Então, nós já fizemos um com uma ênfase no Wilson Batista e no Noel Rosa, onde nós exploramos principalmente aquela ideia da malandragem típica do samba, se contrapondo à política trabalhista do Vargas. Hoje nós vamos dar ênfase a Carmen Miranda. Isso não quer dizer que nós vamos nos limitar apenas a ela, mas a ênfase será 2 canções, South American Way e Disseram que vou ter americanizada, que aí vai nos possibilitar fazer aí uma discussão sobre o nacionalismo, sobre a política da boa vizinhança. Então é isso. Vamos direto então ao assunto. Se você viu o vídeo anterior, vai ficar mais tranquilo, mas eu fiz de um jeito também que os vídeos podem ser assistidos independente uns dos outros, você não vai perder nada. Eu vou sempre dar uma retomada, até porque, mesmo que você tenha visto o vídeo, é bom dar uma relembrada nos pontos essenciais. Então, para quem viu, como eu disse, pega o fio da meada, e se você não viu também, como se diz aí na gíria, não ficar viajando, certo? Então, como eu estava dizendo, o fundamental, pessoal, quando vai se pensar aí na Era Vargas, é lembrar que a Revolução de 30 é até uma data muito próxima, né, da crise de 29, então você vai fazer essa associação com certeza com muita facilidade, porque, como eu disse, é fundamental ter essa perspectiva que o mundo estava, toda a década de 30, né, vai ser marcada por essas consequências da crise de 29. E quando eu falo isso, não é só no ponto de vista econômico, é também no ponto de vista político, ou seja, uma radicalização, porque, no fundo, a crise de 29 levou uma descrença no liberalismo, porque seria mais ou menos assim, olha, se o liberalismo excessivo foi uma das causas da crise de 29, então nós temos que substituir o liberalismo. Em alguns casos, foi substituído por um intervencionismo extremo, por exemplo, o caso do nazifascismo, e em outros, a ideia de substituir totalmente o sistema, ou seja, se o capitalismo, né, não está funcionando, vamos para o socialismo. Então, é mais ou menos isso aí que você vai ter que ter com muita clareza aí para entender esses aspectos. Vamos aqui uma primeira imagem para a gente já começar a nossa análise. Então, como eu disse, lembrar que a Era Vargas, que governou o Brasil de 30 a 45, vai voltar depois, mas isso é outra história. Vamos analisar primeiro esse primeiro momento, né, esse primeiro intervalo de 15 anos. E, como eu disse, hoje nós vamos usar, então, a Carmen Miranda para falar sobre esse período, beleza? Só reiterando aqui o que eu já falei, é que você tem que pensar da seguinte maneira: se os Estados Unidos, que era a maior potência mundial, estava vivendo essa situação, filas para receber sopa, para receber algum benefício estava acontecendo, imagine nos outros países. Por exemplo, nos países que perderam a Primeira Guerra, porque, né, nós estamos falando, como eu disse, da maior potência mundial que estava do lado dos vencedores. Então, do lado dos derrotados, no caso da Primeira Guerra, como eu estava dizendo, que foi o caso da Alemanha, de alguns países europeus, a Itália, embora tivesse do lado dos vencedores, mas ela não teve as compensações, né, que esperava, enfim. Então, não é à toa que o nazismo surgiu justamente logo após a Primeira Guerra Mundial, foi fundado em 19 na Alemanha, na Itália, e esses 2 países não foram os únicos, nós vamos ver, inclusive aqui, né, na nossa conversa de hoje, mas foram os 2 países onde justamente o nazifascismo teve aí um terreno fértil para se disseminar. Então, está aí uma imagem como a crise de 29, as soluções, então, totalitárias ganharam muita força. E um dos exemplos, né, desse radicalismo
muita gente, às vezes, alguns livros didáticos deixam até de citar, mas que é fundamental, foi a Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola começou em 36, acabou em 39. Você veja que quando ela termina, né, a Guerra Civil Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial. Então, para muitos autores, essa Guerra Civil foi um ensaio do que vai acontecer no plano internacional, entre os países. Como disse, é uma guerra civil, ou seja, dentro da Espanha, mas ela reuniu essas forças. Quais eram? As democracias, as pessoas que defendem a democracia, que se aliaram naquele momento à esquerda, aos anarquistas, aos comunistas, socialistas, enfim, não é? Porque para eles, naquele momento, a maior ameaça era a extrema-direita, o nazismo, o fascismo. Então, vamos retomar a ideia para ficar bem claro. Democratas e a esquerda se uniram para enfrentar a extrema-direita. Então, a Espanha foi um desses casos. Um general chamado Francisco Franco liderava um bloco que vai ficar conhecido na Guerra Civil como os monarquistas contra os republicanos. E aí muitos democratas, como eu disse, aliados à esquerda, imploravam por apoio para evitar, né, que o Francisco Franco, de orientação fascista, chegasse ao poder, porque consideravam que aquilo ia reforçar a posição da extrema-direita na Europa naquele momento, mas os países fizeram vista grossa, não se envolveram. A Alemanha, ao contrário, até falo que foi um ensaio, muitos consideram como um ensaio da Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler apoiou, o Hitler, inclusive, usou a estratégia militar, né, que era a famosa Blitzkrieg. Inclusive, um desses bombardeios foi eternizado pela obra Guernica, do Pablo Picasso. É uma obra fantástica, com certeza você conhece. Inclusive, eu vou colocar aí para você dar uma olhadinha. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer essa obra. Óbvio que não precisa ir, né, ao museu para saber disso, mas eu conheci lá na Espanha uma obra realmente muito impactante, inclusive na sala onde fica exposta a obra, né, principal, existem alguns estudos menores em volta do quadro, né, no entorno do quadro, e você pode analisar, então, como que o Pablo Picasso pensou essa obra. Vamos pensar em algumas datas, para a gente não se perder. Como eu disse, a Guerra Civil Espanhola começa em 36. O Vargas governou de 30 a 45, sendo que existem alguns intervalos bem marcados. Por exemplo, de 30 a 34, que foi considerado governo provisório, 34, quando ficou pronta a Constituição, até 37, que é chamado, então, de governo constitucional, e 37 a 45, que é a ditadura do Estado Novo. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, só um pequeno resumo do que eu acabei de falar. São 3 períodos, ele é interessante. Se você tem também interesse mais na história, assim como tem na música, é interessante que você divida a Era Vargas nessas 3 fases, pelo menos, porque fica bem organizado na sua cabeça, né? Então, por exemplo, nesse intervalo de 30 a 34, tem como destaque, por exemplo, a Revolução Constitucionalista em São Paulo, né? Em 34, o destaque é a própria Constituição, que, como eu estava dizendo, parecia, né, pessoal, que nós estávamos caminhando para uma ampliação das liberdades. Por exemplo, o voto passou a ser secreto, as mulheres, né, passaram a ter o direito de voto. Só que, se você fizer aí uma continha rápida, você vai ver que, inclusive, o governo constitucional ele é mais curto que o governo provisório, né? Então, isso mostra que esses ventos, né, que se imaginava que ia soprar, não aconteceu. E, como eu disse, pega como referência a crise de 29 e toda a tensão gerada por essa crise. Vamos avançar mais um pouco agora. O Brasil não foi diferente, sofreu também essa polarização, esse radicalismo político em 2 instituições, os integralistas, que representavam essas forças simpatizantes do fascismo, ou seja, um Estado forte, totalitário, pautado na figura do líder,
e um nacionalismo exacerbado. Então, esse é o perfil. Num outro momento, nós vamos abordar com mais detalhes, mas acredito que é suficiente para você ter já uma orientação aí do que defendiam os integralistas. Os uniformes, né, os símbolos, tudo isso são características desses regimes. Certo? Se é o extremo nacionalismo, eles foram buscar justamente uma palavra indígena, porque seria o mais genuinamente brasileiro, segundo eles. E o sigma, né, o símbolo da matemática, que era o símbolo do integralismo, a somatória, não é? Bom, do outro lado, como eu disse, a extrema esquerda, no caso aqui, os comunistas, você está vendo aí a figura do Luiz Carlos Prestes, ele foi preso, então, por isso, né, não vamos perder aí nas datas, hein, pessoal? Olha, Guerra Civil Espanhola começou em 36, 35 intentona no Brasil, então, eu acho que fica fácil para você lembrar desse radicalismo, dessa polarização política. E tudo isso, né, pessoal, vai levar ao Vargas a criar uma condição favorável para ele implantar uma ditadura. Então, ele vai alegar que o Brasil estava prestes a cair na mão dos comunistas, vai ao rádio, anuncia, então, o Estado Novo. Então, esse apelo ao nacionalismo, como eu falei, então, veja que é interessante, né, pessoal, porque os integralistas apoiavam esse nacionalismo. Quando o Vargas chegou ao poder, instaurou, como eu disse, uma ditadura, extinguiu os partidos, instituiu a censura. Então, muitos integralistas imaginavam que o Vargas ia dar essa guinada e abraçá-lo, só que o Vargas não fez isso. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma orientação mais à esquerda, ele também colocou na ilegalidade a AIB, ou seja, a Ação Integralista Brasileira. E, inclusive, até houve um levante logo depois, né, da instauração do Estado Novo, um levante integralista, e foi facilmente debelado, enfim, né, sem grandes consequências históricas para o Brasil. Mas, como eu disse, então, o Vargas vai se pautar nesse nacionalismo, e é isso que vai nos interessar quando a gente discute a Carmen Miranda. O que estava acontecendo? Estava mais ou menos claro para todos, e principalmente, óbvio, né, para as lideranças mundiais, que haveria um confronto mundial. Não se sabia, talvez, exatamente com clareza quem contra quem, se todos seriam envolvidos, mas estava claro essa tensão. Muitos imaginavam que aconteceria uma guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética socialista, mas não foi isso que aconteceu. É óbvio que precisaria de uma aula específica sobre a Segunda Guerra Mundial para entender esse detalhe, mas não vamos nos ater nesse momento, senão ficaria aqui uma aula praticamente só de história. Fica a recomendação, eu tenho no meu canal uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial, se você tiver curiosidade, você vê com mais detalhes. Então, nessa imagem, você vê que foi muito inteligente, eles colocaram as figuras, né, só as silhuetas dos personagens do Walt Disney, ali dá para identificar, né, da esquerda para a direita o Pateta, depois vem o Donald, o Mickey, né, bem claro, né, a figura do Mickey aí, enfim, então, e vocês estão vendo, foi influenciado nessa imagem de uma conquista de soldados americanos num ataque ao Japão. Dizem que essa foto aí não foi feita aí em campo de batalha, que foi mais uma montagem, mas isso não importa, importa o símbolo, né? Que é a vitória dos Estados Unidos. Agora, veja, do lado nosso, então, né, do nosso lado direito, nós estamos vendo uma vitória imposta pela força militar. E do nosso lado esquerdo, aquela vitória, né, ou essa invasão, como sugere aí essa capa, mas pelo lado cultural, ou seja, está claro, pelos personagens da Disney. Então, os Estados Unidos vão mudar sua política. A política anterior para a América Latina, que vigorou no final do século XIX, começo do século XX, chamava-se Big Stick. O nome já é bem sugestivo, ou seja, grande porrete. E a iminência agora da Segunda Guerra Mundial fez com que os Estados Unidos mudassem a política do Big Stick para a política da boa vizinhança. Veja, né, que mudança da água para o vinho. Isso se explica porque
Justamente, se você conseguiu captar a minha mensagem até agora, você vai perceber o seguinte: poxa, o Vargas organizou um governo brasileiro inspirado no fascismo, certo? Embora ele tenha colocado, como eu disse, os integralistas na ilegalidade, mas o perfil, a ideia de pautar, né, acentuar o nacionalismo, pautar esse governo na figura de um líder carismático, são elementos do fascismo. Então, o grande receio dos Estados Unidos é que o Vargas desse uma guinada para o eixo, certo? Ou seja, se aliar à Alemanha, se aliar à Itália. E isso, num conflito de dimensões mundiais, seria muito ruim. O Brasil é um país de grandes dimensões, de grandes recursos naturais, poderia, inclusive, levar de roldão outros países latino-americanos. Então, os Estados Unidos tinham que ganhar o Brasil, seria mais ou menos essa ideia. Mas ganhar como? Não pela força, mas pela cabeça, né? Ou seja, nessa época, então, como eu estava dizendo, que se organiza a política da boa vizinhança, e a ideia era que nós tivéssemos um intercâmbio cultural. E aí surgiu a famosa figura da Carmen Miranda, era portuguesa de nascimento, mas veio para cá muito cedo, né, ainda criança, então a gente pode considerá-la como brasileira, e ela foi vista por um empresário americano, né, o Lee Schubert, com o grupo Bando da Lua, foi levada para os Estados Unidos. Vai ser uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood. Isso só se explica, como eu disse, em função da política da boa vizinhança. Vocês imaginem, façam um exercício, gente, hoje, um artista brasileiro ir para Hollywood ser um dos mais bem pagos, né? Não dá nem para imaginar, né, hoje em dia. Então, por isso que eu falo, o contexto histórico ajuda a entender muita coisa, não é? Não é só Carmen Miranda, tem a sua irmã, Aurora Miranda, que você vê aí nessa imagem, e eu queria destacar aqui, pessoal, vou até ampliar um pouquinho mais, a figura do Zé Carioca. Então, olha que interessante, né? É criado um personagem, deixa eu voltar aqui, tá vendo? Para homenagear o Brasil, homenagear essa aliança. Essa imagem foi tirada de um livro do professor Tota, foi meu professor na PUC, O Imperialismo Sedutor. Se você tiver interesse aí nesse período da história, é um livro muito interessante, né, para ser lido. E vocês estão vendo, olha, nós temos aí o Zé Carioca, pelas cores, associando ao Brasil, o Donald, que seria o representante norte-americano, e do nosso lado esquerdo, o Miguelito, que seria, então, o representante, né, aí, representando o México, inclusive todos estão de sombreros. Então, aquela ideia, né, que a política da boa vizinhança vai querer vender, é que nós todos temos laços comuns, nós temos interesses e valores muito comuns, né? Ou seja, norte-americanos, América Latina, e essa foi a ideia, então, da política da boa vizinhança. Agora, gente, eu vou aqui abrir um parênteses para fazer aí uma análise. Você pode ou não concordar comigo, mas olha, eu trago sempre, como eu brinco aqui, a prova. Eu trago ou documentos ou uma revista para a gente analisar e perceber. Não, veja essa capa da revista. O Zé Carioca está numa ilha e todos que estão numa ilha deserta querem o quê? Que chegue um navio para levá-lo de volta, né, para a civilização, né? Geralmente é assim a história. E aí você observa, olha, quando eles vê o navio se aproximando, ele se esconde atrás do coqueiro e para o navio não levá-lo. Para quê? Para que ele continue dormindo ali. Ou seja, que reforça alguns valores que até hoje são presentes. Olha, que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro, né, não gosta de trabalhar, que obviamente a gente sabe que é falso, não é? Nós chegamos já, hoje não estamos muito bem, mas já fomos a oitava economia do mundo. Então, quem que trabalhou para chegarmos a essa condição, né? Então, é mais para justificar determinadas coisas que alguma verdade. Outro detalhe, a gente está falando também muito aqui de música, o Ari Barroso era o compositor das trilhas sonoras dos filmes. Então, não só a Carmen Miranda, né, como a trilha sonora também produzida por um brasileiro. E apesar, pessoal, de ser um desenho, se você é um curioso, se você gosta de história, se você gosta de música,
Seria interessante você dar uma olhadinha nesse filme. O Donald vem visitar o Brasil, né? E o Zé Carioca vai apresentando aí, vai ao Rio de Janeiro, vai à Bahia. É um filme bem interessante. Nós vamos fazer uma aula específica sobre esse assunto, mas já dando uma pequena palhinha aqui, dando uma crítica a esses filmes, as pessoas de origem negra, né, os afrodescendentes, quase não aparecem. Mas veja, nós estamos falando de samba, gente. Quer dizer, é um absurdo aí. Por isso que, como eu disse, requer aí uma aula específica sobre esse assunto. O assunto principal hoje é a canção, e a Carmen Miranda, então, depois de passar um tempo nos Estados Unidos, voltou e fez um show cantando essa música aqui que eu tinha comentado no comecinho, South American Way. E aí, entre outras, vou ler alguns trechinhos aqui só para a gente pegar a ideia, né? Então ela diz, ai, ai, é o canto do brigoneiro, que com a sua harmonia traz alegria em South American Way. E o que faz em seu tabuleiro? Vem de Paiaiô, né? Vem de Paiaiá, e aí repete, em South American Way, e vem de Vatapá, vem de Caruru, vem de Muncuzá, vem de Ungu. Então, pessoal, ela misturou palavras em português, não é óbvio, que a língua, a sua língua, e inglês. E isso não foi muito bem visto, principalmente porque, como eu disse, o governo estava explorando o nacionalismo, era uma das bandeiras, por coincidência, né, pessoal, tanto a direita quanto a esquerda, por razões, óbvio, diferentes, não aceitaram muito essa nova Carmen Miranda, vamos dizer assim, né? A extrema-direita vai defender o nacionalismo, certo? Um nacionalismo xenófobo, aversão ao que é estrangeiro, e ela foi recebida, como eu disse, com muita frieza, e ela encomenda uma música para responder os seus críticos. Olha que interessante, gente. Aí vem a resposta aqui da Carmen Miranda. Vamos ver como ela respondeu? Olha que interessante. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro, que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. E disseram que com as mãos estou preocupada. Corre por aí, eu sei, um certo zum-zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balagandãs já não existe mais nenhum. Mas para cima de mim, para que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada? Eu que nasci com samba e vivo no sereno, tocando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo, e nunca I love you. Olha que interessante, né? Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Então, vocês estão vendo, quer dizer, essa discussão que eu estava dizendo para vocês, né, levantando aqui do nacionalismo exacerbado, ela foi refletida, né, temos vários aspectos aí a ser destacado, além da preeminência da Carmen Miranda, dos filmes americanos estrelados por brasileira, não é? Trilha sonora, como enfatizei, ainda tem esse aspecto também interessante, que a gente, por meio da canção, pode trazer à tona. Aqui, olha, pessoal, só para a gente não perder aqui uma referência, eu tinha colocado também aqui uma outra letra que eu disse que não fica restrito só a Carmen Miranda, né, pessoal? Essa discussão, ela vai atingir muitos outros compositores, outros intelectuais, né? Aqui a gente está fazendo um corte. Em outros programas, nós vamos abordar, como eu digo, como eu sempre falo, outros aspectos. Aqui selecionamos alguns, né? Infelizmente, não dá para fazer num programa só, numa aula só, e abordar toda essa riqueza de discussão. Mas olha só essa música, então, do Jackson do Pandeiro. Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Então, veja, olha, nós estamos aceitando a influência estrangeira? Sim, mas desde que eles aceitem também receber uma influência nossa, né? Que não seja de mão única. Então, olha só, repetindo, só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e na zabumba. Oh, né? Que interessante. Quando ele entender que o samba não é rumba, ou seja, nós temos as nossas diferenças. O samba é brasileiro, a rumba é cubana, porque para os americanos
era mais ou menos assim, né? Todos os latino-americanos são iguais. Aí ele diz, eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Quero ver a grande confusão, é o samba rock, meu irmão. Mas, em compensação, eu quero ver o bugue-woogie de pandeiro de violão, quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Então, vocês viram, de maneira bem humorada, o Jackson do Pandeiro também está discutindo essa mesma questão, certo? Da interferência, né, do cultural dos Estados Unidos sobre o Brasil, intensificada por essa política aí da boa vizinhança. Vamos avançar um pouquinho mais? Bom, gente, aí nós vamos agora para o fim disso, não é? Quer dizer, quando que terminou, então, essa lua de mel, não é? Entre Brasil e Estados Unidos? Podemos dizer, gente, grosseiramente, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial. A gente está vendo uma das imagens, que foi né, como diz, o ponto final na Segunda Guerra Mundial, foi o bombardeio dos Estados Unidos sobre duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, e pôs fim, então, ao confronto, né, da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o que aconteceu nesse intervalo? Nós vamos retomar aqui para fechar um pouquinho com história também. Quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos entrou em 41, Brasil em 42, o governo do Getúlio Vargas ficou numa sinuca, né? Ou seja, ele estava do lado dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, como eu disse, das democracias, aliadas à União Soviética, um país socialista, e lutava contra o nazismo, lutava contra a Alemanha, contra a Itália. Ou seja, ele tinha um regime aqui que se assemelhava a esses, né? Ou seja, nazi-fascista, e criou, então, como eu disse, esse grande paradoxo, essa grande instabilidade para o governo Vargas. Né? Como justificar? Nós estamos combatendo as ditaduras e temos uma ditadura interna. Então, isso levou o fim do governo Vargas. Só que tem um detalhe interessante, tá? Por isso que eu fiz questão aqui de comentar com vocês. Vocês estão vendo essas imagens? Queremos Getúlio. Quer dizer, não é que eles querem o ditador, eles querem o Getúlio porque o Getúlio tinha um traço nacionalista que interessava muitos setores, inclusive, gente, até mesmo a esquerda naquele momento, porque o nacionalismo do Getúlio se oporia às tentativas imperialistas norte-americanas. Então, naquele momento, o Luiz Carlos Prestes, que tinha passado, pessoal, 10 anos quase preso, saiu da cadeia e foi apoiar o Getúlio. Ele foi num comício apoiar o Getúlio. Diga-se de passagem, sua mulher, Olga Benário, foi enviada para a Alemanha grávida. Não sei se você conhece a história da Olga. Se não conhece, tem que conhecer, gente, porque conhecendo a história da Olga, se conhece a história do Brasil. A Olga era alemã, judia alemã, ela fugiu, né, da Alemanha nazista, foi para a União Soviética, lá ela conheceu o Prestes, eles vieram para o Brasil, ela veio com uma função, na verdade, militar, mas acabou acontecendo ali um romance entre eles, e a Olga ficou grávida, ela era judia e comunista, quer dizer, eram duas razões para ela ser executada, então mandar a Olga para a Alemanha era quase que condená-la à morte. Acabou acontecendo o que já se imaginava, ela foi executada no campo de concentração nazista. Aquela aproximação, né, que eu estava falando para vocês, que o governo brasileiro, no caso do Vargas, tinha com o nazismo, né, esse namoro aí. Alguns dizem que o Vargas fazia essa política para tirar vantagem dos dois lados, quer dizer, foi justamente isso que permitiu, por exemplo, ele construir a Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, com tecnologia americana, né, os americanos vão apoiar. Eu falei também no vídeo anterior, mas retomando aqui para quem não viu, então foi mais ou menos, né, grosseiramente falando aí, uma troca de favores, quer dizer, o Brasil entraria na guerra ao lado dos Estados Unidos, e os americanos, então, concederiam essa tecnologia para a gente construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que na época era uma das indústrias mais importantes, né, para um país que quisesse andar com as suas próprias pernas, e era uma empresa estatal, né, Companhia Siderúrgica Nacional, é um dos marcos aí do governo Vargas.
Então, como eu estava dizendo, né, pessoal, só para não perder aqui a referência, aí nós já estamos indo lá para o final do governo Vargas, esses grupos, então, mais até identificados mais mesmo com a democracia, mais ligados à esquerda, queriam que o Getúlio continuasse, como eu disse, não como ditador, mas que ele conduzisse o Brasil para a redemocratização, porque os grupos mais conservadores, aqueles que às vezes tinham defendido que o Brasil entrasse na guerra ao lado da Alemanha, é que estavam agora querendo derrubar o Getúlio Vargas. Então surgiu esse movimento queremista, aqui é um bottom, era colocado nas lapelas, as pessoas que defendiam o Getúlio Vargas, correto? Houve condição, vou dar uma destacada aqui para vocês, o jornal aí está enfatizando, né, a renúncia do Vargas por pressão, como eu disse, de grupos conservadores e aliados também aos militares. O Vargas acaba renunciando em 45. Só para a gente não perder o fio da meada, essa renúncia do Vargas está muito associado a essa contradição, certo? Eu já expliquei. Tínhamos uma ditadura e lutávamos contra as ditaduras. Então, ficou insustentável a permanência do Vargas. Ele já estava até tomando algumas medidas no sentido da redemocratização do Brasil. Por exemplo, 44, um ano antes da sua renúncia, ele tinha permitido que os partidos se organizassem, ele tinha, por exemplo, atenuado bastante a censura, mas, como eu disse, não teve jeito, né? Então, essas forças aí acabaram pressionando o Vargas e acabou na sua renúncia. Pessoal, como eu tinha prometido para vocês, hoje a ênfase maior era na Carmen Miranda, porque essas duas canções permitiam a gente falar um pouquinho sobre a política da boa vizinhança, sobre o nacionalismo, mas não se esgota o tema, não se esgota o período Vargas. Nós vamos voltar a ele com outras canções, outros exemplos, e estou devendo para vocês também aí um pouquinho mais de informação aí sobre o nosso personagem simpático, mas polêmico, Zé Carioca. Legal? Já foi tema de vestibular, é um tema que constantemente está presente aí. Para quem gosta de música, para quem gosta de história, e eu aguardo vocês aí para os próximos programas, para as próximas aulas, não sei como é que vocês gostam de chamar. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com amigos, que ajuda a gente a manter esse canal de conexão, esse canal de comunicação. E falando, como eu disse, de duas coisas muito importantes para a nossa vida, história e música, beleza? E tudo de bom aí para vocês.